quiser dar uma olhada, tá? São aulas gratuitas, dá uma olhada, confere, vê se vocês gostam ou não. E eu tô tirando essa referência aqui lá de uma das aulas, tá? Da aula de estrutura. Fala, Esté, beleza? Tá, então eu vou desenhar o Meliodas aqui. Deixa eu pegar uma referência dele para botar aqui do lado. Deixa eu pegar uma referência aqui. Meliodas. Imagem. Vou pegar uma referência que tenha toda o corpo dele. Caramba, só tem esse aqui. Boa, boa, a imagem tá boa. Fazer download da imagem. Aí tá aqui fazendo download da imagem. Cadê? Já fez? Acho que já fez. Tá. Fiz, eu peguei minha referência. A referência é muito boa. É muito bom pra fazer. Modo assalto. Deixa eu ver. É esse com a marca negra, é? Eu vou fazer um normal. E aí depois eu faço com a marca negra, beleza? Porque depois se eu fizer o normal é só fazer as alterações. Beleza, deixa eu ir aqui no meu Medbang Paint, tá? Que é o aplicativo que eu utilizo para fazer meus desenhos. Vou aqui, caso eu queira adicionar uma referência, é muito interessante ter referências para identificar quais são as cores, quais são os traços que a gente vai inserir. Vou aqui na minha aba Camadas, clico aqui no mais in, vou aqui em selecionar uma imagem a ser adicionada. E aí eu procuro aqui na minha galeria onde é que está essa imagem. E onde é que está essa imagem que não está aqui. Deve estar aqui em downloads. Não tá? Para, velho. Ah, fala sério que não tá aqui. Aqui de novo. Fazer download da imagem. Cara, cadê essa imagem? Deixa aqui em recentes novamente. Ah, fala sério, tem que estar aqui. Ah, não quero tirar print. O assalto é tudo preto, é? Pois é, Esther, desenhou aqui e foi por causa daquele desenho que eu fiquei com vontade de desenhar os 7 pecados capitais. Você desenhou, fez o seu desenho e aí eu fiquei com vontade de fazer os 7 pecados capitais. Deixa eu baixar ele aqui, pegar minha referência. Tá, agora não é possível que eu consiga inserir no meu Medbang Paint. Tá aqui. Pois é muito interessante a gente pegar uma referência porque a gente consegue identificar quais são as principais características do desenho, tá? E como eu posso extrair as cores dele. Então, é interessante que eu tenha próximo a mim, caso eu esteja fazendo algum outro personagem ou caso você tenha criado um personagem mesmo, tá? Eu indico que você faça esse personagem. Eu indico que você crie referências para esse personagem, porque às vezes vai ser interessante você resgatar alguma informação. Tá? Então acontece a mesma coisa que a gente está fazendo no fanart. É muito interessante a gente pegar aqui alguma referência desse personagem. Então vamos lá. Vamos começar a desenhar. Aqui vai ser minha referência. Aqui vai ser minha estrutura. Definir, e aqui eu vou começar a fazer o rascunho dele. Então
vamos lá. Deixa eu fazer aqui o Meliodas. Tá. Deixa eu pegar aqui minha ferramenta de pincel. Deixa eu botar aqui no tamanho 2. Cor preta. E aí, sempre que eu estou desenhando, eu tento encontrar uma referência no desenho, tá? A referência que eu tenho no desenho, eu começo a tentar encontrar uma referência, principalmente no cabelo, que é a camada que fica mais acima. Vai ser essa parte central do cabelo dele. Eu vou recortar aqui para mostrar para vocês. Deixa eu pegar a cabeça dele. Vou copiar e vou colar. Deixa eu aumentar o tamanho dela. Sempre que eu estou procurando alguma referência, deixa eu botar aqui Vou ficar abaixo e vou criar uma layer de explicação. Tá? Sempre que eu estou fazendo um desenho, eu começo a identificar qual é o ponto que eu posso usar como... Vou botar aqui em vermelho. Qual é o ponto que eu posso usar como referência, tá? Eu sempre procuro no cabelo alguma referência. Então, assim, vamos dar uma olhada aqui nesse cabelo dele, tá? O cabelo dele, ele tem basicamente um ponto de referência aqui, que eu sempre tento encontrar para saber o meio, a metade aqui. No meio do rosto do personagem, tem algum ponto de referência no cabelo? Poxa, tem. Tem essa franja aqui no cabelo dele, tá? Essa franja central. Essa franja aqui que ela faz uma curva, uma curva para dentro para a direita, né? Outra curva para dentro para a esquerda. Então são duas curvas aqui que eu tenho como referência. Então eu vou começar a fazer o cabelo dele por aqui, ó, por essa referência aqui que eu estou mostrando para vocês, tá? Por essa referência aqui. Depois que ele faz essa referência de encontrar o centro, né? Ele encontra o centro do cabelo. Depois que ele faz, ele vai para a parte externa do rosto. Então eu vou tentar fazer isso aqui na estrutura do chip que eu acabei de inserir aqui. Então esse é o ponto de referência que eu vou utilizar para desenhar o Meliodas. Então vamos lá, vamos aqui no nosso rascunho. Esse rascunho você pode baixar inteiramente grátis. No link aqui da minha bio, inclusive também, no link desse vídeo vai ter um link, né, para você, na descrição desse vídeo vai ter um link para você baixar. Completamente gratuito esse e-book que eu ensino passo a passo de como montar essa estrutura, e se você quiser você já pega essa estrutura também, mas é interessante que você aprenda a desenhá-la, tá? Vamos lá, agora vamos começar a fazer o rascunho com base naquela explicação que eu fiz sobre qual é o ponto de referência que eu vou tentar encontrar no cabelo do Meliodas, tá? O ponto de referência, como eu falei, é essa parte central, que ela vai sair mais ou menos daqui do meio entre essa marcação e essa, tá? E aí que eu vou fazer, eu vou trazer ela até mais ou menos essa linha azul, tá? Que delimita a parte central dos olhos. E eu vou pegar ela justamente daqui e vou fazer esse arco aqui. Agora eu fecho essa onda desse jeito e aí vou passar para o outro lado. Do outro lado ele tem uma mecha um pouquinho menor. Ele tem uma mecha um pouquinho menor. Menor e mais fina. Que elas não fecham, tá? Vou apagar aqui, tem muitas linhas. Que eu não faço aqui de rascunho para tentar entender onde é que está a posição de cada referência. A Esther está perguntando, mas e se o personagem não tiver referência, tá? Praticamente todo personagem que é industrializado existe uma empresa fazendo desenho animado dele, ou então existe algum profissional fazendo o quadrinho, fazendo o mangá ou quadrinho desse personagem. Para todos esses tipos de exemplos que eu te dei, existe a referência, tá? Você pode encontrar essa referência no Pinterest, ou você pode encontrar essa referência procurando no Google mesmo, tá? Ou você pode também tentar encontrar alguns fanarts.
O que é fanart? Fanart é exatamente essa arte que eu estou fazendo. É uma arte feita por fãs de um desenho que eu não tenho o direito de comercializar em cima dele. Mas é uma arte de fã, tá? Então existem esses meios de você buscar referência. Agora, se o personagem é uma criação sua, tá? Se o personagem é uma criação sua, aí você que tem que criar as referências, tá? Então, a primeira referência ela é criada mesmo à mão livre. Poxa, você vai testando vários tipos de cabelo até encontrar um que você sente a vontade de fazer. É aí que você encontra a referência do seu personagem, tá? Quando você começa a desenhar o personagem do jeito que você quer. E isso eu estou falando com o personagem que você criou. Agora, todos os outros que já são industrializados ou são comercializados, eles já têm algum tipo de referência. Você pode pegar, tá bom? E aí eu estou fazendo aqui a parte central do cabelo do Meliodas, que é essa referência aqui do lado que vocês estão vendo. Ele faz essa marcação. Agora eu vou fazer justamente essa parte que vai sair para a parte externa do rosto dele, que vai ser mais ou menos assim. Eu vou pegar daqui dessa mecha, vou fazer um leve arco para cá e vou fazer essa mecha aqui, tá? Depois saio daqui novamente e começo a fazer uma outra mecha um pouquinho maior que vai passar um pouquinho para a orelha, tá? Desse jeito aqui que eu estou mostrando para vocês. Essas aqui são as mechas que ficam bem dentro, né? Como se fosse dentro do rosto dele. A partir daí, as mechas elas expandem, começam a expandir o limite do rosto do Meliodas. Vamos fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Agora do outro lado eu tenho uma mecha um pouquinho menor, um pouquinho mais curta e mais fina, tá? Seguindo essa referência aí, e depois eu tenho novamente essas minhas mechas saindo do limite do rosto dele. E aí faço novamente uma linha aqui, desse jeito, tá? Na mecha da parte direita, a gente continua fazendo as mechas que expandem o rosto do Meliodas. Nesse momento a gente está tentando encontrar quais são as referências do cabelo dele através do rascunho, tá? Depois eu posso apagar para tentar encontrar uma posição, um tamanho melhor. Tá? Vamos passar para cá agora. Para cá eu tenho mais ou menos uma ondulação aqui. Deixa eu estender mais isso aqui. Desse jeito aqui. Eu tenho que acompanhar essa mecha que está saindo do rosto dele. Lages, esse aqui é o Mad Bang Paint, tá? O Lages está perguntando que aplicativo é esse. Inclusive, só relembrar que tem um link na minha bio para você aprender a desenhar com esse, para você aprender a pintar, na verdade, com esse aplicativo. É totalmente gratuito. Você vai lá, baixa e confere a aula. Então, vamos lá. O que mais tem no rosto do Meliodas que a gente possa fazer? Ele tem uma costeleta aqui, né? Ele tem uma costeleta aqui que ela vai fazer o seguinte, ela vai fazer uma curva, uma onda menor, uma camada menor, depois ela desce até um pouquinho abaixo da extremidade do rosto dele. Mesma coisa do outro lado. Ele pode ter aqui uma coisa desse sentido e depois ele vai até um pouquinho abaixo da costeleta do rosto dele, tá? E aí, se eu quiser também posso fazer pro outro lado também. Nessa referência não tem, mas você pode fazer que também dá certo. Beleza. Agora uma coisa que ele tem bem protuberante, deixa eu, aqui na explicação, é outra coisa que você pode pegar como referência, é essa parte de cima do cabelo dele, né? Ele tem aqui o cabelo dele, mas ele tem uma espécie, quase uma anteninha, né? É como se fosse alguns fios de cabelo mais arrepiados para cima. Ele tem quase essa... mas fica muito parecido com uma anteninha. Aqui, ó. Mais ou menos, ela faz esse movimento aqui que vocês estão vendo eu fazer. Ela faz esse movimento. Então eu vou tentar fazer isso aqui para fazer essa parte da anteninha do Meliodas. Tá? Vamos aqui no rascunho novamente. Troco pro preto. E aí vamos lá.
Vamos pegar e fazer logo essas anteninhas, porque elas vão servir como referência depois para mostrar o meio da cabeça dele. Tá? Faço a primeira e a segunda eu faço menor. A segunda eu já faço menor. Beleza? A gente está perguntando por que os animes têm queixos pontudos, né? O queixo pontudo, na verdade, é estilo, né? Muito de estilo. Não necessariamente todos os animes têm queixo pontudo. Eu não gosto muito do queixo pontudo. Eu gosto do queixo mais arredondado quando eu não estou desenhando chibis, tá? Eu gosto do queixo mais arredondado, que eu gosto de me aproximar um pouquinho mais do real, né? Do real. E aí vamos terminar de fazer o cabelo dele, tá? Agora o que tem mais pra fazer? Tem uma curva aqui, tá? Tem uma curva bem aqui do cabelo dele, tem uma onda maior aqui, tá? Que ela vai fazer esse movimento que eu tô fazendo. E para encaixar, ele tem uma mecha que sobrepõe essa curva, né? Que ela vai fazer mais ou menos isso aqui, ó. Ela, na verdade, passa por trás. Então, se ela passa por trás, eu apago aqui para o meu rascunho não ficar tão confuso. Ela faz mais ou menos isso. Tá? Então, aqui eu já fiz uma parte do cabelo do Meliodas, agora eu vou fazer a outra, tá? Sempre seguindo essa lógica do cabelo dele. Ele tem essa parte do meio que divide, e depois ele cai para um lado e cai para o outro. Vamos cair agora para o outro lado. Para o outro lado, o caimento é maior. Tá? O caimento vem até mais ou menos bem aqui. Deixa eu passar meu rascunho para cima para eu não perder. E agora aqui eu tenho um outro caimento do cabelo dele. Tá? Ele faz esse tipo de caimento. Deixa eu salvar aqui. Tá? E a partir de agora tem a parte de trás do cabelo dele. A parte de trás do cabelo dele também é mais espetada. Pode vir atrás da orelha aqui, ó, e fazer esse movimento. Mesma coisa do outro lado aqui. O cabelo dele é bem espetado aqui atrás, tá? E aqui eu só tenho que tomar cuidado depois para eu não ultrapassar o meu rascunho. Então essa parte de trás do cabelo ela vai fazer mais ou menos isso, tá? E agora eu tenho feito o cabelo do Meliodas. Vamos lá fazer agora a orelha dele. Vamos limpar essa parte da orelha, porque tem algumas coisas aqui que estão para trás. O que está para trás? É porque tem algum elemento na frente, né? E elas não podem se sobrepor a esse elemento. E esse elemento que eu estou falando é justamente a orelha desse personagem. Então eu vou aqui fazer também o contorno da orelha, para depois eu não perder. Faz esse arco aqui, essa orelha fica meio para trás do desenho, ela fica meio apagada. E aqui eu já tenho a parte do cabelo do Meliodas. Tá? Agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer o queixo dele, né? Eu vou fazer esse contorno aqui do rosto do Tibi. Só que eu vou fazer um pouquinho mais para baixo aqui. Eu vou fazer um pouquinho mais inclinado aqui o queixo dele. Desse jeito aqui. Que agora eu defini muito bem agora onde está o queixo dele. Agora vamos partir para o rosto dele. É nessa parte do rosto que a gente começa a deixar o fanart, a deixar a nossa ilustração parecida ou não com o desenho original, tá? E aqui a gente vai fazer algumas coisas que vão lembrar um pouco o desenho original, mas os olhos, a boca, essa parte do rosto, ela geralmente identifica muito o traço de um desenhista, tá? O estilo desse desenhista.
Mas tem desenhos também que acaba se diferenciando pela estrutura do corpo e tudo mais. Alguns fazem ações mais largas, outros não. Nesse caso aqui, eu vou tentar, tá, me aproximar ao máximo do... eu vou tentar me aproximar ao máximo do estilo do olho do Meliodas, tá? Então eu vou até dar um zoom aqui. E como eu estou fazendo isso aqui no aplicativo, no Medbang Paint, tá? Eu vou fazer um lado do olho e depois eu vou copiar e colar e inverter o outro lado, tá? Já que ele está de frente. Se ele tivesse de lado, não dava para fazer isso, tá? Então, como é que é esse olho do Meliodas? Deixa aqui para aba de explicação, que eu vou mostrar para vocês uma dica. Sempre tentem dar uma olhada para saber se vocês conseguem replicar qualquer identificação do olho do personagem, tá? Ou então de qualquer característica. Ele tem um olho mais ou menos assim, ó. Ele tem um arco aqui em cima, que esse arco, ele, se a gente traçar uma linha reta, ele desce um pouquinho ainda, tá? Ele não fica todo reto aqui. E depois eu vou traçar até aqui de azul. Imagina que essa linha azul aqui é uma linha imaginária, ela não existe. Você só está fazendo ela como referência e você pode inclusive fazer ela de lápis, tá? De lápis. Então assim, o olho do Meliodas, ele não vai poder passar essa linha azul. Então ele vai fazer isso aqui, ó. Essa linha azul é como se fosse, tá? Uma linha imaginária. E aí você vai dar uma olhada aqui, não ultrapassa essa linha aqui, essa divisa aqui do olho dele, e aí a gente vai fazer a pupila do olho dele, tá? A pupila do olho dele mais ou menos assim. A gente não fecha nesse estilo de desenho, pelo menos na referência aqui, nós não vamos fechar o olho todo, não vai fazer um círculo todo e depois a gente vai inserir uma pupila nele. O Hiro está perguntando se sabe qual é a ferramenta para inverter no computador. Deixa eu abrir aqui, rapidão. Eu estou com o computador aqui na frente. Você vai... Deixa eu ver aqui. Ok, papapá, papapá. Pera lá, galera. Eu edito o que eu estava fazendo aqui. Ah, tá. Ó, no computador, para você inverter a imagem, você vai em selecionar, na aba lá de cima, tá? Na aba lá de cima, selecionar. Depois, você vai no menu selecionar, você vai em transformar. E aí tem uma opção inverter horizontalmente. É assim que eu faço. Tá? Beleza? Então, vamos voltar aqui com a aula. Vou voltar aqui para o meu rascunho. Na verdade, eu vou criar uma nova camada de rascunho, porque eu vou fazer o olho numa camada separada, tá? Para eu não me perder na hora que estiver fazendo, na hora que eu precisar inverter e girar. Então, como é que eu faço? Isso aqui é um macete muito legal, tá? É um macete muito legal e muito simples. Facilita muito, tá? Facilita muito na hora que você está pintando isso, desenhando digitalmente. Que é fazer um olho, depois inverter e girar para fazer outro, tá? Então isso é muito prático de fazer, isso é muito prático, ajuda pra caramba. E agora não tem esse hack no tradicional, né? Quando a gente está fazendo papel. Então vamos lá. Eu não uso o Ibis Paint, eu tenho baixado ele, mas ainda não parei para usar ele para ver como é que funciona. Como é que eu vou fazer? Nessa minha estrutura do Tibia que eu tenho, que eu ensino na aula gratuita, o que eu vou fazer? Eu vou acompanhar exatamente essa marcação que é feita. Dou uma acompanhada nela. O que eu vou fazer? Agora eu vou descer um pouquinho só. Olha, passei um pouquinho só da minha linha azul de referência. Passei um pouquinho só. Dou uma engrossada aqui no final dessa linha, tá? E aí o que eu faço? Eu faço o olho a partir daqui. Eu posso até usar essa mesma referência, tá? Eu posso até usar
essa mesma referência para contornar e fazer a íris do olho, tá? Eu não vou fechar o olho aqui para seguir mais ou menos essa referência dele. E depois ainda eu vou fazer um círculo aqui no meio. Para fazer a pupila do olho dele. Fala, Caleb, tudo bom? Tá? Agora uma coisa que eu faço muito também, tanto no papel e na caneta, né? No papel no lápis, eu geralmente já deixo um espacinho aqui pro brilho do olho. Nesse caso, o brilho do olho é bem definido, né? Então eu vou marcar aqui no meu rascunho esse brilho do olho. Tá? Davi é o Medbang Paint, tá? Esse aplicativo que eu estou usando é o Medbang Paint. Agora o que eu faço? Agora a gente usa a magia a facilitação do digital para fazer o quê? Duplicar esse olho e inverter ele. Vou aqui na minha camada, onde está o rascunho do olho, vou duplicar essa camada e vou aqui nas minhas opções e vou fazer o que? Inverter horizontalmente. E, cara, eu não preciso fazer quase nada, tá? Não preciso fazer quase nada, ele já está aqui. E aí ele já inverteu horizontalmente, já ficou no cantinho ali. Eu nem vou mexer nele, que eu vou fazer? Vou unificar abaixo para que fique numa mesma camada. Beleza? Então a dica super simples é você pegar, desenhar um olho direito ou esquerdo, depois duplicar ele e inverter horizontalmente para ele fazer essa movimentação, para ele copiar e colar em outro ângulo. Só que, o que eu vou fazer? O que tem de errado aqui? O brilho do olho. Nunca esqueça disso. O brilho do olho está indicando que a luz está vindo desse lado aqui, ó. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho que fazer também o brilho do olho, seguindo até a referência que tem aqui no meu desenho, tá? Ban, você está falando dessas linhas aqui que eu estou usando como guia? É esse? Isso aqui eu já desenhei, tá? Agora, como toda vez eu tenho que desenhar isso, o que eu fiz? Eu já deixei o molde pronto. E aí eu só copio e colo, eu só insiro nas minhas artes, porque foi eu que fiz, eu que criei esse método. E se tu quer aprender, quer ver esse método, tem até para baixar o próprio rascunho, o próprio molde, no link da minha bio tem o e-book para você baixar e copiar e colar se você quiser, beleza? Agora o nariz dele, tá? O nariz dele é um negócio bem sutil também, tá? Aqui no meu nariz, eu sempre faço um D invertido, um D de dado, tá? Invertido. Só que aqui pro nariz dele, ó, o nariz dele não é é só como se fosse um parênteses, né? É só como se fosse um parênteses. Então, assim, vou dar uma dica para vocês de como fazer o nariz. Vamos aqui para a explicação. O nariz dele, ele faz esse movimento aqui. Ele não é um parênteses assim, ó. Isso aqui tá errado. O nariz dele, ele faz uma leve curva aqui em cima, aí sim ele faz um parênteses. Tá? É desse jeito que é o nariz dele, para vocês fazerem, tá? Desse jeito aqui. Eu banto aqui, verdade. E aí vou voltar aqui para minha linha de rascunho, para minha camada de rascunho, o rosto aqui. Tá? Entendeu como é que é o movimento aqui? Agora vamos repetir aqui no nariz dele. No nariz dele já tem a movimentação do parêntese, né? Que é essa movimentação aqui, ó. O que eu faço agora? Só faço essa curva aqui em cima. Então, já temos o formato do nariz do Meliodas.
Agora eu vou fazer a boca dele, tá? Eu vou fazer a boca dele mais ou menos assim, sorrindo, mas eu não gosto muito desse estilo. Eu vou fazer ela um pouquinho diferente, tá? Eu vou fazer essa boca um pouquinho diferente. Deixa eu botar aqui meu apoio. Posso usar como referência essa curva, esse círculo que eu faço no meu rascunho para fazer a boca. E aí, nesse estilo de chibi, eu não preciso unir a boca. Eu deixo ela separada mesmo, tá? Eu dou... Isso aqui é um pouco do estilo, tá? Do estilo de desenho, tá? Então você pode deixar um pouquinho separado. Assim, agora vamos fazer os dentes. Que ele tá sorrindo aqui, né? Vamos fazer a divisão bem singular dos dentes. Se eu fosse fazer uma realista, seria assim, né? Seria assim a divisão dos dentes dele. Mas a gente não vai fazer isso, tá? Quando a gente tá fazendo esse estilo, a gente tenta usar só as linhas que são necessárias pra gente fazer a divisão dos dentes. Então eu uso só aqui do lado, desse jeito que eu tô mostrando pra vocês. Tá? Desse jeito que eu tô mostrando pra vocês. Eu vou fazer o seguinte, sempre que eu tô fazendo rascunho, eu gosto de testar. Eu gosto eu gosto eu tô rindo aí na galera comentando sobre os dentes dele, né? Eu gosto de testar um pouquinho de posicionamento, gosto de dar uma alterada aqui para verificar em que posição fica melhor a boca, o nariz, enfim. Eu acho que a boca está muito para baixo, ela está muito próxima aqui do queixo. Vou pegar minha ferramenta de laço aqui em cima, vou selecionar a boca, vou clicar na minha ferramenta de mover e vou arrastar um pouquinho para cima. E aí eu vou desselecionar. Eu vou apagar tudo aqui que tem embaixo para ver se está funcionando. Cara, eu acho que tá. Eu vou abrir um pouquinho essa boca aqui. Abrir aqui, ó. Deixar ela mais parecida com a do outro lado. E eu vou apagar um pouco dessa parte aqui do dente, tá? Não precisa ter muito, não. Desse jeito, mais ou menos. Tá? E aí, ó, pra mim ela tá funcionando, tá? Tá funcionando isso que eu fiz, tá lógico. Agora deixa eu pegar aqui e voltar pro meu rascunho. O que eu vou fazer, tá? Eu vou fazer a sobrancelha dele agora, tá? E eu posso fazer na mesma lógica que eu fiz aqui. Crio uma camada aqui em cima. Vou duplicar ela, só para ter o mesmo nome, para não ter trabalho de escrever. Como rascunho também. E vou criar a sobrancelha. A sobrancelha dele é como se fosse... dois arcos, né, que se unem. E aí fica essa mecha. Tá? Dois arcos que se unem e cria essa mecha. E aí o que eu faço? Eu posso pegar a minha linha como referência, essas duas linhas aqui, ó. Tanto essa linha quanto essa linha. Então essa linha de baixo, ela é a parte que define a altura, né? A parte inferior e a parte superior da sobrancelha, até onde ela pode ir. Eu posso brincar, fazer a sobrancelha nesse espaço aqui. Então o que eu vou fazer? Vou fazer ela mais ou menos assim, ó.
e vou unir aqui as pontas. Tá? Vou unir assim as pontas. E agora o que eu vou fazer? Eu vou copiar de novo, duplicar e vou inverter horizontalmente. Agora eu vou unificar essas camadas. Pronto. Agora que eu fiz o rosto do Meliodas. E agora o que eu vou fazer agora? Eu vou começar a fazer o corpo dele. O corpo dele eu não vou fazer nessa posição que vocês estão vendo na referência. Eu vou dar uma pequena mudada, não vou botar a espada dele. Vou fazer ele só com essa roupa dele normal. Depois eu vou, depois numa próxima aula eu faço o modo assalto dele como a galera pediu. Deixa eu fazer outra parte do cabelo. E agora que eu já tenho o rosto dele, eu vou criar agora uma nova camada chamada de rascunho. Vou botar até aqui embaixo. O que eu vou fazer agora é fazer o corpo, tá? No corpo dele, eu vou fazer a mão dele um pouquinho levantada. Vou fazer a mão dele um pouquinho levantada para cá. Para fazer isso, eu vou diminuir aqui a opacidade dessas camadas de cima. Tá? O que eu vou fazer? Aqui onde está o ombro dele, eu posso fazer 2 círculos para definir onde é que vão estar mais ou menos os ombros. Eles vão estar um pouquinho inclinados aqui, como eu estou mostrando para vocês. Tá? Eu vou deixar ele um pouquinho inclinado. Então, nesse ombro, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer uma reta aqui para mostrar onde é que tem que estar o antebraço dele e o braço dele vai estar aqui. Então, o que são esses 3 círculos que eu fiz? Deixa eu pegar aqui a minha autoexplicação. Esses 3 círculos que eu fiz são o seguinte. Eu fiz um círculo assim, que é o ombro. Depois eu fiz aqui o antebraço, cotovelo. E quando eu subi, esse aqui é o braço e esse aqui é o antebraço, eu acho. E esse outro círculo que finaliza é a mão. Então, assim, eu sempre faço mão, cotovelo, ombro. Mas poderia ser o contrário. Poderia ser cotovelo, poderia ser ombro, cotovelo e mão. Mas, nesse caso, vai ser aqui ombro, cotovelo e aqui vai ser a mão dele. Beleza? Verdade, Hiro. A base é assim, conforme a gente vai rascunhando, riscando, ela vai se transformando mesmo. Agora vamos aqui nessa camada de rascunho que a gente vai voltar a fazer essa mão dele, tá? A mão dele, eu vou botar alguns detalhes, mas aqui eu sempre gosto de botar algum volume nesse braço, né? Como é que geralmente eu boto volume no braço? Vou voltar aqui para a explicação. Geralmente o braço que eu faço, eu vou fazer aqui, ó, ombro, cotovelo e mão, tá? Como é que geralmente eu faço o volume do braço dele? Geralmente eu crio elipses, eu vou criar de outra cor. Eu crio elipses que me permitam dar uma olhada aqui no que eu posso fazer, tá? Eu vou copiar e colar essa imagem aqui, copiar, colar, e aí eu vou unificar abaixo na camada de... Opa! Tem que tirar aqui, tem que mover ela, usar a ferramenta de mover, para explicar para vocês como é que eu transformo isso aqui num braço, tá? Fala, Caio, beleza? E aí, como é que eu transformo isso aqui num braço? Como é que eu dou volume pro braço do time? Então, aqui, eu tenho ombro, eu tenho cotovelo e eu tenho aqui
a mão do time. Perfeito? Agora, eu vou pegar essa cor para mostrar como é que eu faço, como é que eu transformo essas formas aqui numa coisa que minimamente dê para você entender que é um braço. Geralmente quando eu estou fazendo o braço, imagina que esse aqui é o braço direito do time. Então o ombro, ele tá definido aqui, né? O bíceps do tibia, geralmente, ele fica aqui, ó. Aqui onde eu estou mostrando para vocês. Então, o que eu faço? O tríceps, foi mal. Essa parte de cima do ombro aqui, ela vai fazer esse movimento aqui para acompanhar o bíceps. Então, imagina que o bíceps é isso aqui, tá? E aí ele faz esse movimento aqui. Aqui, eu acompanho o tríceps dos personagens. Depois eu tenho um leve caimento aqui. E nessa parte que está a bola, eu vou começar a delimitar o meu ombro. Desculpa, meu cotovelo. Tá? Vou começar a delimitar a forma do meu cotovelo. A partir daqui, desse centro desse segundo círculo, eu vou começar a chegar no meu antebraço. E a partir daqui eu vou dar novamente volume e vou diminuir o volume mais aqui embaixo. Dou volume aqui em cima e tiro um pouquinho de volume aqui embaixo. E a partir daqui eu posso desenhar a mão do meu personagem. Deixa eu copiar aqui e colar para vocês e mostrar como isso aqui. Deixa eu copiar, colar, tirar aqui da frente. Unificar abaixo. E agora vamos lá, deixa eu pegar aqui a borracha e eu vou apagando para vocês verem como é que isso acaba se transformando num braço do meu time. Beleza? Então eu uso essa referência aqui para fazer o braço de qualquer personagem meu. Ele acaba não usando exatamente as elipses que eu usei aqui, que eu criei, mas é só para eu dar um pouquinho de volume para eu me identificar depois. Tá? Então, essa parte do antebraço aqui, na hora que eu estiver desenhando o meu tibia, como eu vou fazer agora, eu vou fazer ela desse jeito. Aqui perto da mão, eu vou deixar mais fino. Conforme for chegando no cotovelo, eu vou engrossando ela, tá? Eu vou apagar aqui no meio, porque eu não preciso mais dessa. E quando eu vou chegar no meu ombro, eu vou novamente fazer uma ondulação aqui, como se fosse acompanhando a minha elipse. E aqui no círculo eu já tenho o ombro do meu tibia. Eu já tenho o ombro do meu tibia, ok? Já sim, Caleb, essa estrutura básica, mas no curso não tem mãos e no curso gratuito não tem mãos e braços, tá? Só tem a estrutura básica. E a partir daqui eu vou fazer a mão dele, tá? A mão dele vai ficar com 2 dedos para frente. Então é como se ela tivesse assim, ó. Só que na nossa visão ela vai estar assim, tá? Então vamos lá desenhar essa mão. Essa mão ela vai sair daqui, tá? Vou criar aqui como se fosse quase um quadrado aqui, quase um quadrado, para eu entender onde é que dá as dobras do dedo dele, tá? Eu vou fazer essa parte aqui da mão para a parte de dentro dessa forma. Vai sair daqui, vir para cá. Se o teu punho ficou ainda grosso, dá uma diminuída nele. Desse jeito que eu estou fazendo aqui. Se o punho ficar grosso em referente à mão, ou aumenta a mão, ou diminui o punho. Nesse caso aqui, eu vou terminar de fazer a mão para eu saber se eu continuo com o tamanho dessa mão
ou altero do punho. A gente vai fazer a mão dele desse jeito aqui que eu estou mostrando, tá? Agora eu vou recortar aqui a mão dele, que eu quero descer ela um pouquinho. E eu também vou tentar ver, eu vou ampliar ela para ver se funciona. Acho que funciona assim. Tá? A mão dele vai ficar desse jeito aqui. Beleza? Agora que eu tenho definido aqui o ombro, o antebraço e a mão, eu vou fazer agora a ligação disso com o outro ombro. Opa. Com o outro ombro, que é esse aqui que a gente ainda não delimitou. Esse ombro aqui que a gente não delimitou, tá? Essa outra mão eu vou trazer para cá para fora, faço o cotovelo e trago ela novamente, ela vai ficar um pouquinho atrás do corpo dele, então essa mão não vai aparecer. E aí novamente eu faço as minhas elipses para eu dar forma pro meu desenho, pro braço dele, né? Então deixa eu pegar aqui e começar a apagar, que eu não vou usar todas essas informações, e vou começar a fazer o volume dos braços desse tíbia. O bíceps dele está aqui, tríceps, e depois ele chega aqui no cotovelo. Desse jeitinho que vocês estão vendo aqui, tá? Se eu fosse definir o braço dele, ficaria mais ou menos assim, ó. Ficaria desse jeito os músculos dele, tá? Deixa eu apagar aqui e eu vou definir melhor esse ombro. O ombrinho dele acaba saindo um pouquinho aqui, tá? E agora eu tenho que juntar esse ombro com o pescoço que eu fiz aqui. Faço essa junção, mas sempre lembrando de manter as curvas. Tá? Desse jeito aí que vocês estão vendo. Como a mão dele vai ficar atrás do corpo, eu não preciso me preocupar em fazer a mão nesse momento. Tá? Não preciso empreender a fazer a mão nesse momento. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai fazer agora, terminar de fazer o resto do modelo do corpo dele para depois inserir as roupas. Deixa eu pegar essa parte aqui da explicação e trazer mais para o lado aqui. Pronto. Vou selecionar. Vou voltar aqui para o meu rascunho para fazer o corpo dele. Continuar fazendo o contorno do corpo dele. Fala, só você mesmo. E agora vamos fazer um pouquinho desse contorno do corpo dele. É o seguinte, já que meu ombro está aqui, eu posso fazer com que a deixa aqui para a explicação, eu posso fazer com que a parte das costas dele, a parte traseira, fica aqui, ó. Saia daqui, ó. Daqui de onde vocês estão vendo. Ou vocês podem também acompanhar essa estrutura que eu fiz aqui no tíbia de vocês. Só lembrando de respeitar depois o quadril, tá? Mas como o personagem é um pouquinho mais intrucado, eu posso fazer isso ou posso deixar naquele perfil do tíbia mesmo, tá? Qual é o perfil do tíbia?
aquele do corpo, que é esse aqui, ó. Eu posso somente acompanhar aquele rascunho que eu já fiz, o corpo do meu time, que eu acho também que é interessante. Deixa eu voltar aqui, pegar meu preto novamente. E aí vamos fazer esse contorno aqui do corpo dele, tá? Vai ficar nesse contorno aqui. Essa perna aqui que eu estou fazendo, ela vai ficar mais frontal do que a direita, porque no meu desenho a frente do corpo dele não vai estar sendo guiada totalmente por essa linha aqui vermelha. Ela vai estar um pouquinho assim, ela vai estar inclinada para o nosso lado direito e para o lado esquerdo dele. Então eu tomo essa inclinação tanto na cabeça quanto no corpo. E aí aqui eu posso definir onde vão ficar os pés dele, e desse lado vai ficar mais, e desse lado aqui vai ficar desse jeito, ele vai ficar mais virado para o outro lado. Desse jeito aqui. Tranquilo? A partir daqui, o que eu faço? Já que eu defini onde vai ficar o corpo dele, eu vou começar a fazer a roupa, né? Vou começar a pegar algumas informações da roupa. O que eu vou fazer? Eu vou tirar a opacidade aqui dessa camada também, deixar aqui em 50, eu vou criar uma nova camada de rascunho. Vou criar essa nova camada de rascunho para eu começar a fazer a roupinha dele, tá? A roupa dele é bem simples, tá? A roupa dele basicamente ele tá usando uma jaquetinha com a gravata e o resto é tudo branco, fora as botas dele também, que... Então tudo nas extremidades dá volume, tá? Deixa eu até pegar aqui na explicação. Tudo que tiver nas extremidades tem esse volume aqui, ó. Aqui na mão dele. E acaba tendo um certo volume aqui na perna dele também, tá? Então a gente só tem que tomar cuidado nas extremidades para dar esse contorno, esse volume no desenho. Vou pegar aqui novamente meu pincel para mostrar para vocês. Agora é o ponto que eu começo a dar detalhe, tá? E esse detalhe, quando a gente está fazendo um personagem estilo Chibi, a gente tem que tomar muito cuidado para que não deixe o personagem com muita informação. Como a gente tem pouco espaço, não faz muito sentido que a gente encha ele de informação a ponto que a gente se perca. Caramba, é tão pequenininha essa área, o que está acontecendo aqui? Será que é um cinto? Será que é um outro acessório? Não dá para ver, então eu vou tentar simplificar ao máximo a roupa dele. Vou fazer a gola dele, né? A gola da camisa dele. Aqui sobrepondo um pouquinho o rosto dele. E a outra parte vai sair de trás do rosto dele, porque ela está em uma posição um pouquinho diferente. Desse jeito aqui a gente vai fazer o rascunho dele. Tá? Fizemos a parte da gola dele. Deixa eu tirar ainda mais a opacidade para eu fazer a roupa mais tranquilamente. Tá? Agora vamos fazer aqui por fora a gravata dele. Tá? Então acho que eu vou até fechar antes aqui para que sobre espaço para a gravata, já que o corpo é muito pequeno.
tá? A gravata vai fazer isso aqui. Ela vai ficar por fora desse jeito. Aqui eu posso até botar alguns detalhes da clavícula dele. Não muitos. Agora eu vou terminar de fazer a jaqueta dele, né? A jaqueta dele, ela vai cobrir a parte até os ombros. E ela vai fazer, ela na verdade vai cobrir um pouquinho menos que os ombros, né? Ela faz esse movimento aqui, ó, mais inclinado. Então eu vou tentar respeitar isso. Vai fazer mais ou menos um movimento assim. E ela vem até aqui. Perto da cintura ela tem umas dobras, que fica meio justo aqui na cintura dele. E aí ela segue reto no tórax dele. Quando chega na cintura dele, ela abre um pouquinho, desse jeito aqui que vocês estão vendo. Ela abre um pouquinho, bem pouquinho mesmo, desse jeito aqui. Ela sai um pouquinho da cola da cintura dele, para fazer o quê? Ela sai dessa cola da cintura dele justamente para fazer esse movimento aqui, ó. Até mais ou menos o centro da perna, ó. Ele coincide um pouco com essa linha aqui que a gente fez no rascunho. Ele sai um pouquinho para fazer isso, tá? E é como se essa calça fizesse isso aqui, ó. E aqui tem uma outra parte. Essa parte aqui tá a parte de trás. Tem uma outra parte aqui que acompanha essa... Deixa eu até fazer aqui na explicação. Nessa camada de explicação. É como se essa roupa dele fosse uma roupa assim, fosse um colete. Aqui são os ombros dele. Desce até a cintura. Tem uma leve... Deixa eu pegar aqui. Ela vai ter uma leve... Ela vai apertar um pouquinho aqui, é como se ela estivesse apertando um pouco aqui na cintura. Aí ela sai aqui, vai um pouquinho para fora, justamente para fazer esse movimento aqui, né, do colete. Só que a parte de trás, ela ainda existe, né? A parte de trás, ela fica mais ou menos assim, ó. Fica mais ou menos assim. Se eu fosse fazer aqui, ficaria mais ou menos aqui, ó. Essa parte de trás. E aqui deve ter alguns botões para fechar, só que no desenho, na referência, não aparece. Na referência ele não aparece. Então, é um desenho... A roupa dele é mais ou menos nesse estilo aqui, tá? Vou fazer agora voltar para o meu rascunho para voltar a fazer a roupinha dele. Trago para cá até um pouco próximo da cintura dele. Desse jeitinho aqui. E trago essa parte de trás para cá. Agora vamos fazer aqui alguns detalhes da roupa dele, da parte de baixo da calça, né? Não tem muita coisa para fazer. Eu tenho que pegar mais ou menos aqui o meio da canela dele. Tenho que tentar encontrar uma parte parecida, na verdade, com o joelho dele. Faço uma pequena dobrinha aqui. Porque eu tenho que dar volume. Desse jeito ela não pode ficar tão colada na perna dele. Eu tenho que dar um pouquinho de volume nessa calça. Agora vamos fechar aqui a jaqueta dele. Vai ver mais ou menos até aqui. E eu termino de fazer a gravata. Tá? Então essa parte aqui toda é meio dobrada, como se estivesse engilhada, a parte de baixo. Depois agora vamos fazer as botas, né? A parte da bota é engraçado porque ela tem uma boca um pouquinho larga. Ela tem essa boca da calça
da bota é um pouquinho larga. Desse jeito aqui. Que ela se encontra chegando no pé, mas ela abre quando chega quando encontra a perna, e ela tem um detalhezinho verde aqui. E ela tem um detalhezinho verde aqui. Mesma coisa do outro lado. Ela abre mais aqui na parte lateral, né? Na parte da boca não sei nem se é boca o nome. E aí ela faz esse movimento aqui. Desse jeito aqui que vocês estão vendo. Aí eu acompanho aqui a perna dele da mesma estrutura que o Tibi tem. Agora vamos fazer os braços. Os braços eu já faço as mangas também, tá? Eu já faço a parte dos braços dele, já faço aqui essa parte mais próxima ao braço bem justinha. A primeira coisa que eu pego como referência é essa parte do braço nesse desenho, porque aqui ele já está bem justo, né? Agora a partir daqui eu posso dar um pouquinho mais de volume em tudo. Então não precisa estar exatamente certinho, porque ele vai ter um volume já nessa parte aqui. Então acompanha o volume que eu estou fazendo, faz também no teu personagem. Ele não segue exatamente o bracinho dele, porque é a parte mais volumosa, né? E aqui começamos a finalizar o nosso Meliodas, tá? Começamos a finalizar o Meliodas. Deixa eu tirar um pouquinho agora desse tanto de informação. Tiro também essa parte de estrutura, não preciso mais. E aqui, se eu botar tudo mais ou menos na mesma opacidade, eu já começo a ter o meu Meliodas. Eu acho que se a gente der um volume maior aqui, fica mais parecido com o do outro lado. Desse jeito. Se a gente der mais volume assim, fica mais parecido com o do outro lado. Eu acho que ficou legal, tá? Ficou legal o nosso Meliodas. Vou salvar ele aqui. O que mais eu posso fazer? O que eu posso fazer a mais aqui? Agora uma coisa interessante também é depois quando você for pintar, extrair as cores do teu personagem. Mas nesse caso estou mostrando para vocês como é que faz o desenho. E agora eu vou fazer uma line art bem simples, tá? Para vocês verem como é que vai ficar o desenho limpo. Deixa eu tirar aqui as referências. Vou aplicar aqui uma nova camada de line art. Vou definir e agora eu vou começar a fazer a line art desse desenho aqui. E agora chegou a hora de fazer a line art. Vamos lá, deixa eu diminuir ainda mais aqui essa opacidade. E agora sim, vamos lá.
E aí eu vou fazendo de forma bem simples, vou usando a rotação a meu favor para que eu consiga fazer a melhor line art possível, tá? E é sempre bom deixar mais ou menos eu sempre faço uma line art sempre com a mesma espessura, depois eu vou engrossando, onde eu posso diminuir, onde eu posso delimitar elementos, tá? Então é bem interessante deixar nesse começo uma line art bem homogênea, para que depois eu possa fazer uma separação de elementos. Já que eu sobrepus aqui para deixar a mesma linha, eu vou apagar onde eu preciso aqui para que eu não me perca depois. Percebe que essas linhas elas estão pontudas, elas estão finas. Eu vou pegar minha borracha para fazer o mesmo efeito nas linhas que não estão. Deixa eu voltar. Errei. Pronto. Sempre dá preferência, em vez de pegar da onde está delimitada a ponta do cabelo, da camada do cabelo, tenta evitar fazer isso, tá? Sempre tenta primeiro, porque assim, o que pode acontecer? Aqui pode ficar muito fino e aí não vai dar uma homogeneidade da tua line art. Vai parecer que ela não está conversando. E para ela conversar, eu preciso extrair daqui um traço grosso até um fino para acompanhar a ponta, para acompanhar na verdade tudo que eu estou fazendo, tá? Sempre a ponta do cabelo eu estou fazendo mais fina. E aí se eu errar não tem problema nenhum, eu vou apagar. Delimitar aqui agora a orelha. E agora eu vou fazer as camadas do cabelo que estão por trás da orelha. Fazer agora do outro lado também.
Agora eu vou fazer o contorno do rosto, tá? O contorno do rosto, geralmente uma linha tem que ter bastante firmeza na hora de fazer esse contorno do rosto, não você pode se perder. Vou apagar os excessos. Vou apagar aqui onde está a mão, vai sobrepor ele depois. E aqui eu sempre tento seguir as linhas que eu fiz no rascunho, tá? Nesse momento agora eu não vou tentar ajeitar, não vou tentar criar muita coisa, eu vou tentar mesmo seguir as linhas que eu fiz no rascunho, que era a hora que eu tinha para errar mesmo, errar bastante. Agora eu posso fazer com mais tranquilidade. E agora vocês vão conseguir entender o que era rascunho, o que não devia entrar nesse desenho.
Fazer um detalhezinho que eu não fiz aqui.
Agora a sobrancelha, ela fica sobreposta mesmo, tá? Agora eu vou criar outra camada aqui de line art, vou duplicar e limpar, porque eu vou fazer os olhos agora. Fazer os olhos separados para fazer aquele mesmo efeito de inverter horizontalmente. E aí eu fiz um contorno que agora eu vou preencher com a ferramenta de balde. Vou ampliar em um ou dois aqui e vou botar camada. Pronto. Vou selecionar novamente a minha ferramenta de pincel. Vou salvar aqui. Deixa eu aumentar o tamanho desse para 4. Pronto, acho que ficou perfeito aqui para fazer o olho dele. Novamente aqui vou pegar minha ferramenta de balde, vou preencher e tá pronto aqui o olho. Vou fazer o seguinte, só vou duplicar e vou inverter horizontalmente. Deixa eu ver como é que ficou. Perfeito, tá? Fiz o olho que eu queria, vou aqui unificar abaixo, novamente unifico abaixo. Agora eu vou ver se falta mais alguma informação assim bruta do Meliodas. O que eu vou fazer? Eu vou apagar os rascunhos aqui de baixo. E agora eu vou dar profundidade, vou dar um volume nas linhas, tá? Vou dar um volume nessas linhas para eu conseguir separar, para não ficar tão uniforme assim. Para ele valorizar um pouquinho a line art. Eu vou até criar outra camada de line art. Deixa eu pegar aqui e botar no... Deixa eu botar no 3. E agora eu vou dar um volume nessa line art. O primeiro volume que eu vou dar vai ser nas camadas do cabelo. Deixa eu aumentar aqui a
a correção para 20. Percebe que eu não adentro muito, eu só pego mesmo a parte externa. Porque eu quero só fazer o contorno. Eu quero dar uma engrossada somente no contorno, não quero engrossar tudo. E eu vou engrossando aqui onde eu acho que tem divisão, onde eu acho que as coisas estão para cima, estão para frente, para trás, e eu não preciso elencar tudo. Se você estiver com dúvida, com dificuldade, só faz na parte externa, tá? E onde ficou esses espaços entre uma linha e outra, eu posso só preencher para dar esse volume, não preciso refazer não.
Pronto, galera. Aqui eu concluí a line art do Meliodas. É um processo bem automático, é um processo bem mecanizado mesmo, por isso eu não comentei tanto. Eu espero que vocês tenham percebido onde foi que eu botei linhas mais grossas, justamente para separar um pouquinho, para não deixar as coisas muito homogêneas. Eu dei um destaque a mais, eu botei um volume nas linhas, e eu espero que vocês tenham gostado desse processo. E agora eu vou começar a pintar, beleza? Um abraço!